perspectivas para o panorama global e brasileiro. Convidamos ao palco o senhor Braulio Dias, secretário de Biodiversidade das Organizações das Nações Unidas, a ONU. O senhor Nelson Pereira dos Reis, diretor titular do DMA da Fiesp. O senhor Fernando Tatagiba, diretor de Florestas do Ministério do Meio Ambiente. E o senhor Paulo Nogueira Neto, professor emérito da USP e ex-secretário especial do Meio Ambiente do Brasil. Passamos a palavra para o moderador desse painel, o senhor Nelson Pereira dos Reis. Com muita satisfação que nós estamos aqui fazendo o encerramento aqui dos trabalhos desse dia aqui, com a presença do Dr. Braulio Dias e do Dr. Fernando. E eu queria só dizer para vocês que acompanharam aqui todo dia, todas as nossas apresentações aqui, e que eu acredito terem sido muito proveitosas, assim, para o entendimento, para a compreensão. Nós trouxemos nos vários seminários, né, pessoas, especialistas, enfim, de praticamente todos os segmentos aqui da sociedade, da academia, dos setores produtivos, de governo. Então, realmente, eu creio que atingimos aqui o nosso objetivo, e que objetivo esse que vai ser completado agora com o final aqui, tendo aqui as pessoas aqui ilustres, Dr. Fernando e Dr. Braulio. Eu pediria, então, começaria aqui essa sessão de encerramento, e não sei que talvez, prefere você, com o Dr. Braulio, poderia, então, começar? Ok. Obrigado, Nelson. Boa tarde a todos. É um prazer participar aqui desse evento. Como talvez vocês saibam, eu agora estou à frente do secretariado da Convenção sobre Diversidade Biológica, que foi instituída há 20 anos atrás aqui no Rio de Janeiro, na Rio 92. E agora temos um brasileiro lá à frente do secretariado, que funciona em Montreal, no Canadá. Então, é um grande prazer para mim estar nessa função. Eu trabalhei muitos anos no Ministério do Meio Ambiente, né, com as questões de implementar a agenda de biodiversidade aqui no Brasil, e agora estou responsável pela agenda internacional. Eu brinquei com a ministra Isabela que aqui eu tinha um patrão, lá eu tenho 193 patrões. É um pouquinho mais complicado. Mas eu, infelizmente, não pude acompanhar todos os debates aqui hoje. Eu vi a programação muito rica, né? Mas eu tenho participado de vários eventos aqui no Rio, né? E estou muito satisfeito com a riqueza de debates e participação da sociedade civil, da academia, do setor empresarial, de governo local, governo estadual, governo federal, convidados do exterior. Então, tem uma riqueza muito grande de discussão, e não é uma discussão só teórica, com muitas experiências concretas, o que é muito importante também, né? Quando eu assumi a secretaria da Convenção em fevereiro, me apresentei lá para toda a equipe, são 100 e poucas pessoas, né, especializadas que trabalham lá, e falei: olha, eu só tenho 3 prioridades na minha gestão, né? Implementação, 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 né? E eu acho que eles entenderam o recado. Por que eu digo isso? Porque a Convenção, nesses últimos 20 anos, avançou muito na definição do marco internacional, da Agenda Internacional de Biodiversidade. Quando ela foi aprovada em 92, era apenas uma convenção quadro, só com os princípios gerais: promover a conservação, promover o uso sustentável e promover a repartição de benefícios. Mas como exatamente fazer isso não estava claro. E foram necessários muitos anos de negociação, né, para discutir temas como biodiversidade em florestas, em áreas úmidas, em áreas, regiões áridas, no mar, né,
discutir temas como comércio, a questão de biossegurança com organismos geneticamente modificados, discutir a questão de acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios, enfim, uma quantidade enorme de temas que foram discutidos e todos acordados. A Convenção de Biodiversidade, como outros acordos ambientais, tudo é decidido por consenso. Então, leva mais tempo para a gente aprovar as coisas. Mas uma vez aprovado, ninguém pode dizer que não concorda, porque aquilo é aprovado por consenso, né? E isso é bom porque traz todos os países juntos, né? Porque se fosse avançar na velocidade dos países que estão na liderança, a gente poderia avançar muito rápido, mas a maior parte dos outros países ficariam para trás, né? E o papel da convenção acho que se perderia, porque o papel da convenção é para estabelecer o marco global de referência. O resultado mais recente que nós tivemos foi na última Conferência das Partes. Vocês lembram que aconteceu uma Conferência das Partes no Brasil, em Curitiba, em 2006, né? Foi a COP8, né? Que tivemos uma participação muito grande, foi muito bom, tivemos uma grande cooperação entre o governo federal, o estado do Paraná e a prefeitura de Curitiba, grande engajamento do setor privado, setor acadêmico, ONGs, foi uma mobilização muito boa. E a última reunião foi a COP10 em Nagoya, no Japão, em outubro de 2010. Nessa reunião, no meu julgamento, a convenção atingiu a sua maturidade, porque nós conseguimos concluir a negociação do que faltava negociar de principal. Nós fechamos e aprovamos o protocolo de Nagoya com as regras para acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios, que é uma questão super complexa, porque envolve, de um lado, os detentores da biodiversidade, que são provedores e que envolve comunidades indígenas, comunidades locais, órgãos de conservação da natureza, etc. E, de outro lado, as comunidades, os setores que utilizam a biodiversidade, começando pelo setor de pesquisa, né? E passando pelo setor de agricultura, de saúde, biotecnologia, indústria em geral. Então, isso foi um marco muito grande. E também fechamos a negociação do protocolo suplementar de biossegurança com regras sobre responsabilidade e compensação. Quer dizer, no caso de exportação de produtos que contenham organismos geneticamente modificados vivos, e essa exportação vier a causar problemas ambientais no país importador, faltava esclarecer as regras de como proceder, a quem cabe responsabilidade e fazer o quê, como tratar essas questões. E nós conseguimos também fechar esse protocolo. Então, com isso, nós praticamente fechamos o que tinha que ser negociado de principal. Claro que temos a tarefa agora de conseguir as ratificações dos congressos nacionais dos países para que esses protocolos novos entrem em vigor. Protocolo de Nagoya, tivemos 92 países que assinaram formalmente cartas de compromisso de ratificação. O Brasil foi um deles. E, no entanto, até agora, só 5 países ratificaram, né? E a gente necessita 50 países ratificando para que o protocolo entre em vigor, né? Para ter valor legal, né? E eu espero que a gente consiga isso no ano que vem, ou no mais tardar em 2014, antes da próxima Conferência das Partes. Nós teremos uma Conferência das Partes, a COP11, na Índia, em Hyderabad, em outubro desse ano, e a próxima conferência vai ser no final de 2014. Então, no mais tardar até 2014, eu espero que a gente esteja já com esse protocolo, com as 50 ratificações e funcionando. No dia de comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, em Brasília, no dia 5, a presidente Dilma assinou uma mensagem ao Congresso Nacional solicitando a ratificação do protocolo de Nagoya pelo Congresso brasileiro. Então, a gente conta com o apoio do Congresso e com a manifestação de interesse de todos os setores da sociedade para que esse protocolo seja ratificado. E temos também que promover a ratificação do protocolo suplementar de biossegurança com regras de responsabilidade e compensação. Fora isso, em Nagoya, a Convenção aprovou um novo plano estratégico para essa década, de 2011 a 2020, com um conjunto de 20 metas globais a serem atingidas até 2020.
né? São as chamadas metas de Aichi. Aichi é o nome da prefeitura onde fica a cidade de Nagoya. Então, esse conjunto de 20 metas agora é considerado a grande plataforma, a grande agenda internacional de biodiversidade. E todos os outros organismos da ONU, todas as outras convenções que também trabalham com biodiversidade, como a CITES, que trabalha com o comércio de espécies ameaçadas, a Convenção de Ramsar, de áreas úmidas, a Convenção de espécies migratórias e outras, todas estão apoiando e identificando esse novo plano estratégico, as 20 metas como o novo marco internacional. E é importante que o Brasil incorpore esse novo marco aqui internamente. E em abril, quando eu ainda estava no Ministério do Meio Ambiente, em abril do ano passado, nós fizemos um evento no Itamaraty, lançando uma iniciativa chamada Diálogo sobre Biodiversidade, para fazer um conjunto de consultas a diferentes setores da sociedade brasileira sobre como incorporar essas metas globais aqui no Brasil, como atualizar o nosso referencial, né, de biodiversidade, das nossas políticas públicas para a biodiversidade aqui no Brasil. E, até onde acompanhei, houve boas reuniões junto ao setor acadêmico, ONGs, lideranças indígenas e comunidades quilombolas e outras comunidades locais, indústria, órgãos estaduais e meio ambiente, etc., né? E a gente espera, a ministra Isabela me indica do seu compromisso de, até antes da COP11 na Índia, em outubro desse ano, ela espera concluir esse processo de discussão interna e ter isso aprovado como um novo referencial, porque acho que é importante que toda a sociedade possa trabalhar em cima de um mesmo referencial, de um mesmo marco, né, para a gente promover uma convergência de objetivos aí. Vejam, por exemplo, toda a dificuldade que tem sido essa negociação da revisão do Código Florestal e o embate que foi e a radicalização que nós vimos, né? Eu acompanhei muito de perto, estando lá quando eu estava no Ministério do Meio Ambiente, né? E eu acho que a solução não parte pela radicalização, porque a radicalização não permite a construção de um entendimento na sociedade. E a sociedade brasileira é uma sociedade complexa, né? Sofisticada, né? Tem interesses diversos. Os interesses dos índios não são os mesmos da indústria, que não são os mesmos da academia, e isso é legítimo, né? Se a gente não tiver a disposição de entender que estamos numa sociedade complexa e é preciso ter um marco legal que trate com equilíbrio esses diferentes interesses, fica muito difícil, né, para avançar nessa agenda. Então, eu espero que a ministra Isabela, com todos aqueles que têm apoiado esse trabalho, entendam que a solução do Código Florestal é a construção, né, de um entendimento. E é nesse sentido que a Convenção trabalhou com as metas de Aichi. Por exemplo, uma das metas trata, por exemplo, a gente trata de questões bastante amplas. Uma meta é que os valores da biodiversidade sejam amplamente conhecidos na sociedade. Quer dizer, a gente tem que valorizar a biodiversidade. Nós temos que tratar a biodiversidade como oportunidade. Não podemos continuar só tratando a biodiversidade como problema e só uma questão para a área ambiental resolver, né? E o resto da sociedade continuar a tocar a sua vida como se não tivesse nada a ver com isso. Mas tem. Como é que você faz qualquer coisa na agricultura sem biodiversidade? Como é que você produz qualquer remédio, né, qualquer vacina sem biodiversidade? Como é que você avança em biotecnologia sem biodiversidade? Né? Como é que você promove a oferta de água purificada, de boa qualidade, sem biodiversidade? Né? Como é que você pode gerar energia, por exemplo, a maior parte da energia no Brasil é de hidrelétricas. Se a gente continua com a erosão, as taxas altas de erosão que a gente tem no Brasil, nós estamos assoreando essas erosões numa taxa de mais de 0,5% ao ano. Isso está reduzindo a longevidade das nossas hidrelétricas. Significa que num prazo muito mais curto, nós vamos ter que construir novas hidrelétricas para substituir aquelas que vão ficar assoreadas. Isso é um custo enorme para a sociedade, um custo econômico, vai ser um custo ambiental, porque vai ter que construir novas hidrelétricas, né? Então, isso não interessa a ninguém. O orçamento da União está previsto bilhões de reais a cada ano só para fazer dragagem dos portos brasileiros.
para a gente poder exportar, nós temos que todo ano estar dragando os portos. Por quê? Assoreamento que está vindo dos rios, por quê? Porque a vegetação ao longo dos rios foi destruída, né? Então, se não houver esse entendimento da sociedade, que isso interessa a todos, inclusive ao setor agrícola, né, não vai ser possível ter um futuro sustentável, que é o que a gente está discutindo aqui no Rio, né? A gente está buscando, né, um futuro sustentável. Então, eu acho que essa agenda nova que a gente construiu de biodiversidade em Nagoya é uma agenda equilibrada. O protocolo de Nagoya é um tratado equilibrado que atende as preocupações tanto daqueles que são provedores de recursos genéticos, os países ricos em biodiversidade como o Brasil, mas atende também os interesses dos países que são usuários da biodiversidade. E o Brasil está dos dois lados. O Brasil é tanto provedor quanto um grande usuário. O Brasil tem indústria sofisticada, agricultura sofisticada, né? Medicina sofisticada, né? Indústria farmacêutica, vacinas, etc. Então, interessa ao Brasil uma visão, uma solução equilibrada dessas coisas. Então, agora, vocês veem que está difícil para os governantes lá no Rio Centro chegar num acordo, né? Então, quer dizer, na verdade, parte dessa polarização que a gente vem experimentando aqui no Brasil, dentro do debate do Código Florestal, acontece também no plano internacional, entre os países. Quer dizer, esse entendimento que a questão da sustentabilidade, a questão da biodiversidade, da mudança climática, do combate à desertificação, são temas que têm que ser tratados por todos. Se cada um achar, não, isso é problema dos outros, eu não tenho nada a ver com isso, né? Se o setor privado aqui brasileiro achar, não, isso é questão do governo resolver, né? Não tem nada a ver com isso, né? Mas tem, porque o setor privado é usuário da biodiversidade, né? Então, tem uma pegada ecológica, né? Tem impactos, e a gente precisa entender melhor esses impactos e tentar ver como é possível fazer de forma melhor, com mais eficiência, menor impacto, etc. E a gente sabe, e o Brasil também já descobriu que tem soluções, quer dizer, não é por falta de boas experiências, né, que vai nos impedir de avançar na agenda. Então, eu não tenho como comentar o que foi discutido nas sessões anteriores aqui, mas o que eu queria dizer para vocês é que agora vocês têm um brasileiro à frente da convenção lá em Montreal, né? Obviamente, eu tenho que olhar o mundo inteiro, mas eu vou continuar com o coração aqui no Brasil, com todo o interesse, acompanhando o que está acontecendo aqui no Brasil. Qualquer coisa que vocês precisarem aqui, eu estou à disposição para ajudar, para ser um parceiro. E não só isso, eu quero levar para o exterior as boas experiências aqui do Brasil. Eu quero a ajuda de vocês também, porque o Brasil tem muitas boas experiências, né? O Brasil inventou a reserva extrativista, o Brasil conseguiu reduzir desmatamento na Amazônia, o setor de cana-de-açúcar no Brasil conseguiu reduzir poluição drasticamente. Eu fui criado em Piracicaba, não tinha mais peixe lá, não tinha, o rio era podre lá, era irrespirável, né? O progresso é inegável que se avançou. Quer dizer, o que antes era lixo, resíduo, né? O vinhoto, o bagaço, hoje é fonte de fertilizante, de energia, né? Fantástico, né? Então, eu quero também levar as boas experiências do Brasil lá para fora, porque eu acho que o Brasil pode ajudar outros países, né? E eu acho que o Brasil, o que eu percebo é o seguinte, o Brasil está muito acanhado para assumir o seu verdadeiro papel internacional. O Brasil ainda quer ficar no papel de país em desenvolvimento, quando, na verdade, ele já não é mais país em desenvolvimento, ele já é um país desenvolvido, e eu acho que a gente tem que assumir, né? Nós já estamos na maioridade, nós temos que assumir a nossa nova condição de país desenvolvido, 7ª economia, logo vai virar a 5ª economia. Então, nós não podemos ficar eternamente achando que os outros é que vão nos ajudar. Não, cada vez mais, nós temos que assumir responsabilidades, com base na nossa experiência aqui no Brasil, ajudar os outros, porque tem muitos outros países, né, que precisam dessa ajuda, e o Brasil tem condição de ajudar. Obrigado. Dr. Braulio, muito obrigado pelas suas palavras. Eu queria dizer apenas que nós, da Fiesp, Firjan, nós compartilhamos com essa sua visão de equilíbrio, que as coisas, realmente, nós temos uma sociedade complexa, né, diversificada, e que realmente só através de diálogo
é que nós podemos construir realmente uma resultante que produza um avanço. Aliás, não foi outra a intenção que as nossas entidades tiveram quando idealizaram construir esse espaço aqui durante a Rio+20, né, para oferecer para a sociedade participar, vir olhar o que nós como brasileiros, como Brasil, sociedade, enfim, organizações da sociedade civil, governo tem feito, não é? Então esse nosso espaço justamente tem esse objetivo, que mostrar que o Brasil é um protagonista, tem que ser um protagonista, que combina realmente com a sua visão de que nós não devemos mais ficar esperando, mas nós devemos mostrar e propor, e fazemos parte da solução para os problemas que o mundo todo mundo enfrenta. Então, realmente, fiquei muito satisfeito de ouvir essas palavras, que realmente se alinham com os nossos pensamentos também. Bom, agora eu vou passar aqui a palavra ao doutor Fernando Tanagil, que é o diretor de florestas da Secretaria, né, de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente. Hoje de manhã nós tivemos o secretário, doutor Roberto Cavalcante, e agora estamos com o diretor de floresta, o que mostra realmente o interesse enfim, a disposição da ministra Isabela Teixeira em realmente ter se sensibilizado com o que nós estamos construindo, o que nós estamos propondo. E em todos os nossos eventos, doutor Braulio, doutor Fernando, nós tivemos aqui, né, nesses módulos de temas do meio ambiente, nós tivemos participação do Ministério. Nós tivemos aqui o CLINC, quando nós discutimos mudanças climáticas, né? O Roberto hoje, e nós tivemos também a Ana Maria Vieira, quando falamos de produção e consumo sustentável. Então, é uma satisfação muito grande assim, ter contado assim, com a participação do Ministério do Meio Ambiente aqui nos nossos eventos. Passo-lhe a palavra. Obrigado. Realmente é uma satisfação estar aqui num evento como esse, promovido pela Firjan, pela Fiesp, e assim como o Braulio, eu não pude participar e acompanhar todos os painéis, né? Eu estava pela manhã com a comitiva alemã e na outra metade da manhã discutindo o papel das florestas como coração de uma economia verde, como propulsora de um novo modelo de economia. Mas, para mim, é um prazer e uma honra compartilhar essa mesa com o Braulio também, que até fevereiro era o meu chefe lá na Secretaria de Biodiversidade e Florestas. E a nossa participação, na verdade, é muito mais do que fruto de interesse, é fruto de uma necessidade. A gente não tem para onde correr, senão no sentido de, como o Braulio disse, de integrar, de construir soluções equilibradas no sentido de conservar a biodiversidade, conservar as florestas. Logo que eu entrei como técnico lá na Secretaria de Biodiversidade e Florestas, eu tive a oportunidade de trabalhar no projeto coordenado pelo Braulio, que era o ProBio 2, que tinha como objetivo promover a integração da biodiversidade, da conservação e do uso sustentável da biodiversidade em diversas políticas públicas setoriais do governo federal e em diversos setores econômicos também do Brasil. E, da mesma forma, hoje, eu sou técnico do MMA e estou ocupando o cargo de diretor de florestas, e logo nesse momento um pouco delicado, né, de encerramento das negociações acerca do Código Florestal, e numa análise do tema florestal, assim, logo que a gente chegou na função, a gente fez uma análise, porque esse debate acerca do Código Florestal, o que transparece é uma polarização exacerbada entre o setor ambientalista, o setor ruralista, e dá a impressão de que se esgota nesses dois setores, né, o que não é verdade. Uma análise, por exemplo,
do Plano Plurianual do Governo Federal, que tem início esse ano, né, o PPA 2012 até 2015. Se a gente for analisar a temática florestal, por exemplo, e de biodiversidade, é da mesma forma. O tema florestas, no PPA, ele está presente em mais de 10 programas temáticos, em mais de 120 iniciativas, e há centenas de ações orçamentárias executadas por ministérios de toda a esplanada, por diversos ministérios, diversas vinculadas, passando por agricultura, desenvolvimento agrário, Minas e Energia, trabalho e emprego, educação, saúde, enfim, não há como pensar a perspectiva de conservação e uso sustentável da biodiversidade ou das florestas que não seja pela integração, pelo diálogo dentro do próprio governo e, especialmente, com a sociedade. As políticas públicas elas ganham realidade por meio dos empreendedores, por meio da sociedade. Então, não há outra forma senão essa. Como ele disse, né, a biodiversidade hoje ela está presente em diversos... E eu tive a oportunidade de pegar as duas últimas falas da Helena e da representante da Associação de Química Fina, e é uma realidade, né? A biodiversidade está presente e impulsiona diversos setores econômicos. E em florestas, por exemplo, a gente poderia pegar como exemplo a cadeia produtiva da erva mate, né, que é uma das principais, das principais espécies florestais com interesse econômico. Ela emprega mais gente do que a indústria automobilística, por incrível que pareça, né? Mas é incipiente, na verdade, né? Hoje a gente vê que a biodiversidade e florestas têm uma relevância significativa nas indústrias, no setor produtivo, em diversas outras políticas públicas, mas é muito pouco ainda. Para mim, eu sou um biólogo, sou um botânico de formação, hoje trabalho com políticas públicas florestais. A gente sabe que florestas já representam uma parcela importante da economia nacional, algo em torno de talvez quase 4% do PIB, mas boa parte desses 4% do PIB tem sua base na silvicultura com espécies exóticas, o que é um setor fundamental, né, que movimenta, enfim, diversos empregos. Mas, para mim, é inconcebível que o país da mega biodiversidade tenha no setor de economia florestal, por exemplo, dos 14 bilhões por ano, 10 bilhões de reais por ano dessa economia serem baseados em 2 gêneros, né, pinos e eucaliptos, que são exóticos, né? Dessa matriz econômica florestal, menos de 7% são baseados em espécies nativas. Desses 7%, só 3 espécies têm alguma relevância, que é a évia, o paricá e a araucária. Ou seja, para mim, não entra na minha cabeça, né? Eu trabalhei uma boa parte da minha carreira com etnobotânica, ou seja, eu poderia citar aqui pelo menos 100 espécies que têm diversas utilizações para a sociedade, de alimentação, a medicina, a vestuário, fibras, resinas, gomas, enfim. Então, perspectivas para conservar a biodiversidade de florestas, eu não vejo outro caminho senão explorar esse potencial. É uma riqueza nossa, é uma riqueza da sociedade, e é algo que não pode, de maneira nenhuma, se restringir ao métier ambientalista ou ser refém da polarização entre o ambientalismo e o ruralismo. Como o Braulio muito bem disse, não há outro caminho senão o diálogo, o equilíbrio e a integração. Mas eu tenho fé, esperança e estou convicto de que a gente vive um bom momento, né? Essa polarização toda acerca da negociação do Código Florestal serviu para colocar a floresta e a biodiversidade
na boca do povo. Hoje, os taxistas e trocadores de ônibus falam sobre isso, enfim, para mim é um ótimo resultado desse debate, mas a gente tem muito pela frente, né? Mas eu acho que o caminho é esse, né? Como o Braulio muito bem disse, integração, é ótimo tê-lo lá, empregado dos cento e tantos outros patrões, né? Mas a gente não vai se furtar de demandar do Braulio, né? Enfim, e eu peço que vocês, né, sociedade, empresários, estudantes, não se furtem também de nos procurarem no Ministério do Meio Ambiente. Eu posso dizer com certeza que as portas estão abertas, né? Hoje nós temos uma ministra que é extremamente técnica e extremamente aberta ao diálogo também. O Departamento de Florestas, a Secretaria de Biodiversidade e Florestas, está aberta ao diálogo e está aberta a possibilidade de construir soluções de integrar a biodiversidade na matriz social. Então, muito grato. Bom, eu abriria aqui, assim, informalmente, fugir um pouquinho aqui do nosso protocolo aqui, uma ou duas questões aí que vocês gostariam de levantar, ou alguma questão. Estou vendo ali o professor Pádua, que ainda resistiu aqui, que continua aqui conosco. Se o senhor quiser dizer alguma questão com o Dr. Braulio, Dr. Fernando. O professor Pádua, hoje ele participou do nosso painel da Mata Atlântica aqui. Bom, eu, assim, com essa chamada, mas eu concordo muito com o que os expositores falaram. Realmente é um país complexo, existem muitos interesses, nós precisamos encontrar, através do diálogo, alguns pontos comuns e uma agenda positiva, mas eu acho muito importante nós não retrocedermos em relação ao que nós já avançamos, né? Então, esse ponto é fundamental. E até pergunto a eles assim uma oportunidade deles desenvolverem um pouco esse ponto, porque o Brasil avançou nessas últimas décadas, vem avançando como país e vem avançando na gestão ambiental também, não é? E eu sinto que nós vamos ter um consenso bastante elevado sobre uma mudança de paradigma na nossa relação com o território, na nossa relação com a biodiversidade, com os recursos naturais. Então, é importante também que as autoridades públicas elas se posicionem pelo diálogo, pelas soluções de equilíbrio, mas sem retrocesso, né? Sem retrocesso. Eu acho que, de uma certa forma, esse debate sobre o Código Florestal, eu acho positivo nós observarmos que algumas coisas parecem já estar chegando a um nível de consenso dos vários setores. Por exemplo, mesmo os que defendem mudanças mais drásticas, né, no Código Florestal, aceitam a reserva legal de 80% na Amazônia. Isso pode ser um consenso nacional, um objetivo nacional, não é? De nós conseguirmos conservar com usos inteligentes, economicamente inteligentes e ecologicamente inteligentes, ao menos 80% desse grande patrimônio. Então, já que você sugeriu um comentário, o comentário é esse, e qualquer comentário dos palestrantes é bem-vindo sobre essa colocação. Obrigado pela questão. Eu acho que o debate mostrou, como você observou, que realmente o Brasil está consolidando certos entendimentos dentro de toda a sociedade. Nós temos que lembrar que o Código Florestal teve uma evolução, né? E você, como historiador ambiental, sabe muito bem disso. Quer dizer, o Código inicial de 34 não tinha clareza sobre que áreas de fato tinham que ser aquelas florestas protetoras, qual era o alcance espacial daquelas áreas, etc. Criou algumas figuras, etc. Naquela época foi criado o Serviço Florestal, mas o Serviço Florestal antigo, criado na década de 20, a ele não foi dado os instrumentos para realmente ele ter efetividade, né? Em 65,
foi aprovado um código bem moderno, né, e avançado, e continua sendo muito avançado, porque se você for procurar na maioria dos países, você não vai achar, apesar dos eventuais defeitos que tem, você não vai achar um código tão avançado como o Código Brasileiro. Mas mesmo no Código 65, por exemplo, a questão das APPs, as exigências lá, em termos de faixas de vegetação, por exemplo, de vegetação ripária, eram bem mais estreitas do que nós temos hoje. Então, houve uma evolução. A questão dos 80% também, houve uma evolução, né? Quer dizer, com o recrudescimento do desmatamento, né, nos anos 70, nos anos 80, e com a melhor informação, né, dada pelas imagens de satélite, né, que ganharam espaço nas televisões, nas manchetes dos jornais, o que foi ótimo, porque trouxe a transparência para essa questão, né, e o governo, né, foi instado a ampliar as exigências ambientais. Mas muitos alegaram do lado do ruralista de que isso foi feito nem sempre com toda a discussão dentro do Congresso, né? Houve algumas medidas provisórias, né, etc. Então, como você observou, Pádua, o debate agora mostrou que, de fato, já não... Você vê, na verdade, não houve grande discussão sobre regras para o futuro. A maior parte do dissenso foi sobre como consertar o passivo, né? Então, isso em si eu acho que já é um bom indicador. Quer dizer, não há grandes questionamentos sobre em que direção que nós temos que avançar. Há, sim, ainda dissensos, né, sobre como resolver esses passivos ambientais, né? E eu acho que estamos caminhando para uma solução. E, claro, uma solução de um passivo é sempre complicado, né? E eu não vejo outro caminho senão a negociação. Temos que chegar. Agora, tem que ser uma negociação com um ponto de equilíbrio. Não pode ser simplesmente querer reconhecer como está o consolidado, como dizem, sem nenhuma exigência de preocupação ambiental, né, que seria uma anistia, né? Acho que isso seria, de fato, inaceitável, seria um retrocesso, como você falou, muito grande aos avanços. E eu acho que é inegável que o Brasil teve grandes avanços de legislação ambiental nesses últimos anos todos. Acho que isso é inegável. Não só legislação, você vê o esforço de reduzir as taxas de desmatamento na Amazônia, né, tem que ser reconhecido. É um esforço muito significativo, né? As taxas eram altíssimas. Continuam sendo taxas altas, né? 6 mil quilômetros quadrados por ano ainda é uma área e tanta, né? Mas era 21 mil quilômetros quadrados ano. Então, já a redução é muito significativa. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer os avanços e concordo contigo, nós não devemos retroceder, mas eu acho que, na construção do avanço, também não é razoável querer manter exigências no código sem guardar uma relação com a realidade. Quer dizer, havia um distanciamento tão grande entre o que estava escrito no papel do Código Florestal e a realidade observada, inclusive pelo governo. Vai olhar quais foram as políticas públicas dos governos no passado aqui nesse país, né? Muitas políticas públicas induziram a ocupação da Amazônia, né? Abertura de pastagem, coisa que a gente condena hoje, que não faz sentido você transformar uma floresta amazônica em pastagem, mas houve políticas públicas que apoiaram isso, né? Houve políticas públicas para dragar áreas de várzea, programa Provárzea do governo. Então, sabe, quer dizer, também não dá para querer só olhar a culpa do lado do proprietário, que, né, tem que ver também, né, qual foi o papel do Estado, dos governos aí em vários níveis ao longo de todo esse processo, né? Então, é complexo e eu acho que tem que ser uma solução negociada. Só para complementar, né, é como o Braulio disse, né, assim, a lei poderia, de repente, era muito boa, assim, mas com um grau de efetividade muito baixo, né? Então, eu concordo, a gente não pode realmente conceber retrocessos, né, mas o governo tem que, e a sociedade, né,
tem que encontrar maneiras efetivas de implementar o Código Florestal, não nos dispositivos transitórios, né, mas o que ele tem realmente de consolidação de APP e de reservas legais, né, porque se, para além da questão de recomposição de áreas degradadas, né, se a gente quer manter onde existem as áreas de preservação permanente intactas e as reservas legais também, a gente tem que mudar a estratégia central de implementação dessa lei, né, que historicamente foi no comando e controle, né, a restrição da possibilidade de uso, apesar de mesmo o Código de 65, no conceito de reserva legal, dizer que é uma área destinada ao desenvolvimento econômico da propriedade, mas com determinadas condições de uso. Mas o que se colocou pelo próprio governo historicamente não foi isso, né? E reserva legal passou a ser um sinônimo de APP, ou uma área onde o proprietário rural entendia que inviabilizava a sua produção rural. E acho que esse é um dos desafios em termos de política pública também. Como que a gente pode encontrar modelos de uso, ou não uso, mas de uso sustentável, de áreas de preservação permanente e de reserva legal, que permitam a manutenção da cobertura florestal e da cobertura vegetal, e a manutenção também das funções para as quais aquelas áreas são destinadas. E nesse ponto, eu particularmente acredito que a gente tem alguns avanços, né? Hoje está clara a possibilidade de uso, por exemplo, sustentável de reserva legal, né? E, para alguns casos, da APP também. Hoje, agricultores familiares e pequenos agricultores podem fazer uso de sistemas agroflorestais, inclusive em APP. E nós já estamos desenvolvendo, junto com algumas Embrapas, enfim, parceria no sentido de desenvolver modelos de sistemas agroflorestais adequados, complexos, com riqueza de estrutura e de espécies, mas que permitam ao produtor também obter renda e sobreviver, né? Porque nós, no final do mês, a gente tem o nosso salário, né? O produtor rural, não. Se ele não tiver a renda dele da produção da terra, ele fracassa, ele vai passar fome, vai passar necessidade, vai inchar as favelas na cidade. Então, acho que é fundamental quem faz política pública ambiental ter essa sensibilidade também. A gente não pode impor à sociedade a miséria às custas da preservação. Obviamente, conservando e mantendo a diversidade biológica, o que eu acredito fielmente que é possível. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Sérgio, eu sou advogado, especializado na área de direito ambiental. Eu assisti às apresentações do professor Braulio lá foi no TJ ou o senhor participou? Lá no Parque dos Atletas, se não me engano. Isso, foi. Exato. Exato, foi. Eu tive oportunidade de participar também do evento lá com o Fernando. E ontem, por um acaso, no Tribunal de Justiça, nós tivemos um dia inteiro de discussões a respeito do Código Florestal. Não se chama mais código, né? Não existe mais código, ele foi revogado, da Lei 12.251, se não me engano, já das medidas provisórias, né? Cara, e eu poderia listar aqui pelo menos 10 motivos onde se poderia arguir a inconstitucionalidade dessa lei. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque não é o objetivo aqui hoje, né? Eu queria fazer uma pergunta com relação ao seguinte: eu participei de um outro painel também, que tratava de biodiversidade, em que se questionou sobre a inexistência de uma legislação específica, tipificando, inclusive, como crime, né, a retirada de patrimônio genético do país, que até hoje não existe um tipo penal para isso, né? Ou seja, uma pessoa pode chegar lá na Amazônia, codificar lá o DNA de uma espécie de flora ou de fauna, coloca no pendrive, leva embora, e um abraço, não precisa sequer retirar mais a espécie, ou o animal, ou o vegetal, junto com ele, né? E isso tem sido aí uma crítica que tem sido feita, né, com bastante veemência,
Enfim, e aí nem os órgãos de controle, né, têm essa capacidade de impedir que isso aconteça, porque não existe esse tipo legal. Eu queria saber a opinião de vocês com relação a isso. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Isso é uma questão bastante complexa, como você mesmo indicou. Com os avanços da tecnologia, hoje em dia você pode fazer biopirataria com um pendrive, né? Quer dizer, então fica ainda mais complexo. O Brasil vem discutindo essa questão desde 95. Em 2000 foi instituída uma medida provisória, né? A partir de uma denúncia de um escândalo, de um contrato negociado sem muita transparência para acessar a biodiversidade de micro-organismos na Amazônia, né? A medida provisória definiu algumas coisas, resolveu algumas coisas, criou, por outro lado, uma burocracia grande e não resolveu completamente a questão. Na Lei de Crimes Ambientais, quando ela foi negociada no Congresso, tinha um artigo lá que tipificava, né? Tinha um inciso lá que tipificava a biopirataria como crime. Só que uma leitura cuidadosa constatou que qualquer exportação brasileira de qualquer produto baseado em biodiversidade se enquadraria naquela definição. Então, a exportação brasileira de soja, né, ou de suco de laranja, ou de qualquer outra coisa, seria caracterizada como, como crime ambiental, né? Então, evidentemente que não era isso o desejado, mas isso para mostrar a dificuldade de tipificar criminalmente o que é, de fato, a caracterização da biopirataria, não é? Porque não há intenção na Convenção de Biodiversidade de impedir o uso da biodiversidade. Pelo contrário, a Convenção tem 3 objetivos: promover conservação, promover o uso, mas desde que seja sustentável, e promover repartição de benefício. A dificuldade é que entre quem está lá no campo, lá na floresta, que é o gestor, o guardião daquela biodiversidade ou daquele conhecimento tradicional, até chegar num produto na indústria, você tem toda uma cadeia de custódia, né, de agregação de valor, né, e de intermediação de produtos, né, que é muito complexa. E aí, quando você chega na indústria que desenvolve um novo produto, aí você pede lá para a indústria: bom, você obteve o consentimento prévio autorizado, né, das comunidades que detinham aquela biodiversidade? A indústria vai dizer: mas eu peguei esse conhecimento de uma pesquisa feita por uma universidade X, de um pesquisador que já morreu, já não está aqui. Então, essas coisas são complexas, você tem que monitorar toda a cadeia de agregação de valor, senão você não consegue mais recuperar a informação a quem tem o direito de receber essa repartição de benefícios, quem deveria dar um consentimento prévio. Porque a biopirataria não é acessar só o recurso genético. A biopirataria é acessar o recurso genético fora do que a lei prevê, né? Sem o consentimento dos detentores legítimos daquela biodiversidade e sem uma garantia de retorno de repartição de benefícios. Isso é que é a biopirataria, né? Mas não é o simples comércio de matéria-prima em bruto da biodiversidade que se enquadra nesse conceito, né? A biopirataria e as regras de acesso a recurso genético é quando há agregação de valor, de conhecimento, de tecnologia em cima de um recurso genético que gera um novo fármaco, né? que gera um novo produto aí, que possa ser comercializado. Então, é um assunto complexo. Você veja que no plano internacional, só em outubro de 2010 que os países conseguiram chegar a um acordo sobre regras gerais. E o protocolo de Nagoya ainda deixa muitas questões sem uma resposta, ainda vai ser necessário aprimorar. E muitas questões o protocolo delega para a legislação nacional. Então, os detalhes terão que ser definidos nacionalmente. Então, o que se espera é que o Brasil possa ratificar o protocolo de Nagoya. O Brasil vai ter que rever a sua medida provisória, vai ter que discutir, aprovar uma nova lei de biodiversidade. Existia um projeto, quando a ministra Marina Silva assumiu, ela criou um grupo de trabalho no âmbito do CEGEM, que é o Conselho de Patrimônio Genético, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente. Ela criou um grupo de trabalho que discutiu durante 2 anos, né, essa questão, foi bastante complexo. O Ministério encaminhou, depois desses 2 anos, para a Casa Civil, né,
para análise. A Casa Civil, antes de se pronunciar, consultou outros ministérios para ver se havia acordo. Vários ministérios disseram que não concordavam com aquela proposta. E aí gerou uma segunda etapa de processo de negociação coordenado pela Casa Civil, né, que resultou, depois de, acho que mais uns 2 anos, de uma consulta pública. Então, teve uma versão, né, de um projeto de lei que foi colocado em consulta pública pela internet, recebeu muitas sugestões, né. Nesse meio tempo, o Ministério da Agricultura resolveu encaminhar um projeto separado para a chamada agrobiodiversidade, né? E a proposta ficou confusa, ficou um Frankenstein, francamente, né? E a Casa Civil, quando chegou no início desse governo, a Casa Civil devolveu para o Ministério do Meio Ambiente e para o Ministério da Agricultura os projetos e falou: vocês se entendam, consultem de novo, cheguem num acordo e nos procurem novamente a hora que vocês tiverem alguma coisa acordada, né? Então, essa é uma tarefa que está pela frente, mas eu acredito que, se o Congresso Nacional ratificar o protocolo de Nagoya, nós vamos ter um novo piso, uma nova base para fazer essa negociação. Nós não precisamos reabrir certas discussões que já foram resolvidas ao nível internacional. E seria um contrassenso ao Brasil querer negar esse consenso atingido internacionalmente e querer negociar algo separado só para regras aqui no Brasil, diferente das regras internacionais. Isso não funciona, porque o comércio é internacional, né? A ciência também é internacional, né? Então, eu espero que, você tem toda a razão, vai haver a necessidade de um grande esforço daqui para frente, mas que será facilitado pela ratificação do protocolo de Nagoya, e eu espero que a gente consiga um projeto de lei balanceado, porque tem que atender os interesses e proteger os direitos dos detentores da biodiversidade, isso é fundamental, mas não pode deixar de atender as preocupações dos usuários, porque se você cria regras, como está hoje, com excesso de burocracia, você desestimula a pesquisa. Se não houver pesquisa em cima da biodiversidade, não vai haver agregação de valor, não vai haver geração de novos produtos para comercializar, portanto, não vai haver o que repartir de benefício. Quer dizer, você não fecha o ciclo, né? Então, a gente tem que ter bom senso nessas coisas. De novo, é como o Código Florestal, vamos aprender a lição aí do Código, né? Espero que a gente não tenha que repetir a mesma radicalização como no Código, e tentar construir um consenso nessa lei de acesso a recurso genético no Brasil, porque é um patrimônio, como o Tatagiba colocou, nós estamos sentados em cima de um patrimônio valiosíssimo, mas esse valor só se manifesta com investimentos em pesquisa, em tecnologia, né? Senão esse valor não se materializa. Obrigado. Obrigado. Bom, nossa última intervenção aqui do Dr. Walter Lazzarini. A intervenção, Braulio, é mais no sentido de dizer o seguinte, que a gente tem um orgulho de ter um brasileiro ocupando um cargo tão importante a nível internacional, fruto, naturalmente, da sua competência, da sua dedicação. Você é merecedor desse cargo. É um encargo, é um ônus, tal, que nós gostaríamos de poder aliviar a carga do seu trabalho, e o que for possível nós estaremos à sua disposição. Mas quero também dizer que compartilho muito com a sua visão clara sobre essa questão da discussão do Código Florestal, de que o dissenso é com relação ao passado e não ao futuro. É uma visão muito clara, e também considero importante a sua posição, que também é a minha, de que não é possível a gente apenas anistiar aqueles que efetivamente não cumpriram a legislação. É um desserviço à cidadania, numa democracia que é jovem ainda, a gente estimular o descumprimento da legislação. Então, acho que precisa achar um meio, não pode uma bancada apenas aí impor a sua vontade contra a vontade da população do país como um todo, e ainda favorecendo aqueles que descumpriram a legislação. Como diz uma desembargadora lá de São Paulo, a lei não é gripe que pega ou que não pega, né? Lei é lei, a gente tem que cumprir. E o que também é real é que o Código Florestal ele tinha uma realidade no papel, mas não tinha uma realidade no campo. Aquilo que se propunha do 20% de reserva legal, por exemplo, no Sudeste, não era cumprido efetivamente pelos agricultores. Então, os ambientalistas
de certo modo, faziam uma luta para manter o código florestal, que é respeitável, eu partilho dessa ideia, mas, por outro lado, não tinha uma correspondência no campo, né? Nem áreas de preservação permanente, nem a reserva legal. Então, quero parabenizá-lo também por essa postura muito lúcida, clara, e já que a gente tem um brasileiro lá, eu gostaria que, se fosse possível, você nos desse algum exemplo das dificuldades que você já tem de conciliar só 193 patrões aí. E parabéns pelo cargo. Olha, existem vários desafios a nível internacional. Essa questão de biopirataria, de regras para acesso a recurso genético e repartição de benefícios, é um desafio para todos os países, né? São poucos os países. Quer dizer, se a gente acha que o Brasil, a situação é complexa, que o Brasil tem uma legislação muito burocrática, que tem dificuldades, etc., mas o Brasil, pelo menos, tem uma legislação nessa área, né? E, pelo menos, isso gerou 10 anos de experiência e tem lições aprendidas. O que funciona, o que não funciona, etc. A maioria dos países não tem legislação nacional sobre isso. A maioria, tá? Você conta nos dedos os países que tem. A Austrália tem, Índia tem, África do Sul tem, mas são pouquíssimos os países que têm, né? Então, na verdade, a maioria dos países está de olho também nas experiências aqui do Brasil. Eles querem saber, né? O Brasil, o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, está atualmente desenvolvendo um programa de intercâmbio de informações com a União Europeia nessa área, para intercambiar experiência, né, sobre os desafios de implementar a legislação nessa área, porque é muito complexo, mas faz todo sentido, né? Quer dizer, como é que você quer obrigar alguém a conservar a biodiversidade, mas não dá direito de receber parte dos benefícios gerados por aquela biodiversidade? Isso não é justo, né? Então, agora, como implementar? As complexidades são muito grandes. Então, essa é uma área complexa. Biossegurança avançou muito, né? O próprio setor privado se enquadrou bastante, mas ainda temos grandes países, os grandes países exportadores de commodities agrícolas, com exceção do Brasil, não ratificaram o protocolo de Cartagena de biossegurança. Tá? O Brasil é o único grande país exportador de commodities agrícolas que ratificou o protocolo de Cartagena. Acho que isso tem que ser louvado. Tá? A Argentina não ratificou, Canadá não ratificou, os Estados Unidos não ratificou, a Austrália não ratificou, tá certo? Temos um tema muito difícil, que é a questão da conservação da biodiversidade em alto mar, em áreas fora da jurisdição nacional. Isso é uma questão legal muito complexa, porque a Convenção sobre Diversidade Biológica, ela diz claramente que ela se aplica para as áreas sob jurisdição nacional. Então, os países assumiram o compromisso dentro da sua área de legislação. E vocês sabem que cada país tem uma faixa de mar territorial de 12 milhas apenas, né? Temos, a partir da Convenção de Direito do Mar, a Zona Econômica Exclusiva, que não é uma soberania plena, né? Mas desde que o país promova o conhecimento e a gestão daquele território, ele tem a prioridade de uso daqueles recursos. E o Brasil tem feito isso, né? Isso vai até 200 milhas. Mas e alto mar? Não há regras. Hoje, os países que detêm mais tecnologia e capital são os que estão se beneficiando dos recursos da biodiversidade em alto mar. Então, exploração de recursos pesqueiros em alto mar, exploração de recursos genéticos em alto mar, quem faz? Os países ricos. A maioria dos países não tem os meios para acessar, né? Então, é uma assimetria muito grande que precisa ser corrigida. Existe um processo de negociação por um grupo de trabalho criado pela Assembleia Geral da ONU já há uns 3 anos, e isso são negociações que ocorrem em Nova York, mas elas estão avançando muito lentamente, tá? É uma negociação muito difícil. Outras áreas de negociação difícil, as questões econômicas, né? Por exemplo, nós não vamos resolver os problemas da biodiversidade e atingir as metas se não conseguirmos promover o que se chama em inglês de mainstreaming, quer dizer, que a biodiversidade seja tratada com mais centralidade, como um tema relevante não só para a área ambiental, mas para todos os setores. Isso ainda é um processo, né? Na maioria dos países, os outros setores
não assumiram as suas responsabilidades e não entendem ainda a relação que a biodiversidade tem com os seus setores, porque é importante, né, conservar e usar de forma sustentável a biodiversidade. Então, esse é um processo que tem que ser promovido e difícil. Então, para mim, essa é a minha prioridade que eu falei para vocês, implementação. Eu quero estreitar parcerias com instituições que possam nos ajudar a oferecer mais apoio aos países que precisam de apoio, de capacitação, de como lidar com esses temas complexos. Como é que você promove essa discussão de biodiversidade com o setor de energia, por exemplo? Como é que você trabalha no setor de agricultura? Como é que a gente resolve o problema do colapso das grandes pescarias no mundo, né? Então, são desafios. Agora, tem soluções. Aqui no Brasil, Mamirauala, na Amazônia, as populações de pirarucu recuperaram, né? Graças a uma parceria entre governo e população, comunidade local, né? Em poucos anos, em menos de 10 anos, a população de pirarucu recuperou tanto que agora pescadores da Amazônia inteira querem pescar lá dentro da reserva de Mamirauá, né? Então, quer dizer, tem soluções. População de baleia jubarte, que vem se reproduzir todo ano aqui na costa da Bahia, em Abrolhos, aumentou em 10 vezes em 20 anos. Tinha menos de 1.000 indivíduos, agora tem mais de 10 mil indivíduos, todo ano visitando a costa do Brasil para reproduzir. Fantástico, né? Baleia, um animal enorme com a reprodução demorada, um crescimento demorado. Então, é possível recuperar. Quer dizer, né? Não dá para dizer, não, isso é uma batalha perdida. Não é perdida, né? Muito bem. É muito bom a gente estar aqui ouvindo assim de uma pessoa tão importante dentro do cenário internacional, já hoje, Dr. Braulio, com esse otimismo, né? Cauteloso, olhando a realidade, mas otimista, né? Otimista, né? Com certeza, né? Bom, eu queria aqui, mais uma vez, agradecer o Fernando, o Dr. Braulio, aqui pela presença, aqui, abrilhantando aqui o encerramento do nosso dia. Nós começamos hoje às 9 horas, falando de biodiversidade durante todo esse tempo. Então, eu quero agradecer a todos aqui e convidá-los aí para que continuem aqui participando aqui dos nossos eventos aqui no Espaço Humanidade. Aqueles que não tiveram a oportunidade de participar, de visitar aqui o espaço, então eu convido-os a aproveitar a passagem por aqui e visitá-los. Ok? Muito obrigado, então, e boa noite.